hermanos y hermanas que nos acompañan. Sean bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Dessa vez Todos. nós estamos no auditório aqui Estamos em en el Foz do auditorio de Iguaçu, Foz de Paraná, Iguazú, Paraná, Brasil. E nós, graças a Deus, y estamos dentro do gracias tema a Dios geral, estamos dentro del Evangelho tema de João, general Evangelio de Juan, palavra, vida e palabra, vida edificação, y e chegamos edificación. à mensagem de Y número llegamos al 17, mensaje número cujo título 17, é cuyo Uma título es Una fonte a fuente que jorrar para salta a para vida vida eterna. eterna. Leitura da Lectura Bíblia, João bíblica, capítulo Juan 4, capítulo 4, versículos de até 26. versículos del 1 al 26. Na primeira El mensagem, primer mensaje, aqui na conferência de Foz do aquí en la Iguaçu, conferencia de Foz de Iguazú, nós havíamos comentado habíamos sobre, comentado, ainda voltando um pouco para o tema da mensagem 13, volviendo al a mensaje casa, 13, né, o zelo da el casa de celo de la Deus. casa de Dios. Nosso Senhor Jesus, Nuestro Señor Jesús, ele foi Él encarregado fue por Deus encargado por para Dios a para edificação la da igreja, edificación de la iglesia, e o nosso Senhor, y nuestro ele, Señor, então, desde então, desde ele entonces, muito Él es determinado, muy determinado ele está por conta da y edificação está da igreja. por Ele cuenta é suya la responsável pela edificación de casa la de iglesia, Deus. es Então, responsable por la casa de em Dios. Mateus capítulo 16, versículo 18, ali diz que Mateo 16, Jesus 17 y disse 18. que eu edificarei Yo a minha edificaré igreja mi e as iglesia y portas las do puertas del Hades, Hades as no portas do prevalecerán inferno contra não ella. prevalecerão contra ela. Desde então, Desde nosso entonces, Senhor, nuestro ele tem Señor, se dedicado Él es pela dedicado casa a de la Deus. Essa casa foi de a Dios. Él tiene la responsabilidade que lhe responsabilidad foi entregue. que le fue E mesmo entregada. depois de ele ter Y se aún Él después de ressuscitado, resucitar, ele recomendou a Él igreja aos recomendó discípulos a la no final iglesia, do a livro de sus Mateus, discípulos, Mateus al final del 28, libro de Mateo, en el capítulo ele 28, disse Él aos dijo discípulos: a sus toda discípulos, autoridade toda me autoridad foi me fue dada no dada céu e na en los terra, versículo cielos y en la 18, tierra. e versículo 19 diz: Versículo ide, 18 y portanto, versículo fazer 19, y discípulos por de tanto, todas y as hacer nações, discípulos a todas las batizando-os em naciones, nome do Pai, do bautizándolos Filho e en el do nombre del Espírito Padre y Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Esse batizando aqui, Este nota o Senhor, é bautizando com es ênfase un em énfasis. todas aquelas pessoas que para Todas quem nós aquellas pregamos o personas a quienes Evangelho, predicamos el né, Evangelio, o Espírito o el Santo Espíritu tem Santo ha batizado as bautizado pessoas a las para personas se para tornarem volverse membros vivos do miembros corpo de vivos del Cristo, cuerpo de né, Cristo e ensinando-os a y guardar todas as enseñándoles a coisas que que vos guarden tenho todas las cosas ordenado. que les he O mais mandado. interessante é que Y lo Jesus más termina assim: interesante es eis que que estou he aquí yo convosco estoy con todos os vosotros dias todos los até a días consumação hasta el do fin del século. De mundo. um lado, nosso Por un Senhor lado, Jesus nuestro está Señor Jesús, Él está assentado à sentado direita de a Deus, la, como a la diz derecha de em Dios, como Marcos dice en 16. Marcos Vamos ler também 16, Marcos 16 no final Marcos 16, do Evangelho de Marcos, versículo 15 diz versículo assim: E 15 disse-lhes: dice, ide por todo o por mundo tanto, e id pregai o y Evangelho predicad el a toda Evangelio a criatura, toda né? criatura. Quem crer e for Quien batizado creyere y será fuere salvo, quem porém bautizado não crer será será salvo, y el que no condenado, creyere né? será condenado. Aí, vou pular para o versículo 19, e Versículo partiu 19. o Senhor Jesus, depois de El lhes Señor tinha Jesús, falado, después de foi haber dicho recebido no esto, fue céu e recibido en los cielos assentou-se y se à sentó a destra la de Deus. diestra de Então, nosso Dios. Senhor Jesus, Por un lado, el ele Señor Jesús, foi Él fue elevado por Deus o elevado Pai por el mismo e Padre colocou a mão direita y de fue Deus puesto a la mano acima derecha de de Dios por toda encima de autoridade, toda todo autoridad, de principado, todo potestade, principado, de toda domínio, potestad y poder dominio y e de poder, todo nome que de se todo possa nombre que reunir. se Ele está nombra. acima, Él está de um por lado ele está encima. Por un sentado à lado, Él cabeça da está igreja, a la está cabeza lá de no la céu, iglesia, está en los à direita cielos, de Deus, mas por outro pero por lado, otro lado, versículo el 20, versículo 20, eles quem? y Eles, ellos, a igreja, quienes, la iglesia, eles tendo ellos partido, saliendo, pregaram em predicaron en toda todas Ásia, partes, cooperaram, cooperando ayudándoles com el eles o Señor y Senhor e confirmando la palabra confirmando a palavra por con meio las de señales sinais que las que se seguían. seguiam. Então, de um Entonces, lado, por un nosso lado, Senhor, nuestro ele foi Señor,
Él fue entronizado y está sentado en los cielos a la derecha de Dios, pero por otro lado, Él aún tiene una visión no agarrada. Él necesita terminar esa visión que es la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, hermanos, Él nos encarga a predicar el Evangelio para que Él pueda estar cooperando con nosotros, confirmando su palabra a través de señales y que, que siguen a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, nuestro Señor, Él es determinado, decidido, Él ama la casa de Dios y quiere terminar la responsabilidad que Dios le dio. Por eso ayer hablamos, el celo de la casa de Dios consumía al Señor porque Él miraba a todas las situaciones, a la casa física de Dios. En Jerusalén estaban llenos de cambistas, de los que vendían animales, estaban haciendo negocios con la casa de Dios. Entonces nosotros hicimos un comentario rápido que tenemos que entender que el Señor Jesús está preocupado. En el tiempo de Jesús vimos que los principales sacerdotes, que deberían ser los primeros a dar el ejemplo y seguir al Señor con un corazón puro y limpio, pero al contrario, ellos volvieron la casa de Dios un lugar de negocio, un lugar para desarrollar su propia estructura de poder, su propia estructura de generar lucro para sus propios intereses. Por eso, hermano, cuando el Señor Jesús vino a la tierra predicando el Evangelio del Reino, se, ellos se opusieron. Estos principales sacerdotes que tomaron cuenta de toda la casa de Dios, haciendo una estructura para que ellos ejercer un poder sobre el pueblo de Dios. Hermanos, hoy no es diferente. También, hermanos, en la iglesia, en estos 2000 años de historia de la iglesia, hemos visto el hombre preocupado en subir posiciones, teniendo poder, ambición de tener más estatus, más privilegios, conquistando popularidad, gloria para sí. Hermanos, esto es lo que vemos en la historia de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es encabezada por Cristo, pero infelizmente los hombres tomaron cuenta de la casa de Dios de una manera religiosa y terminaron haciendo a la casa de Dios una estructura para interés propio. Hermanos, Dios entonces, a través de Cristo, Él quiere hacer una limpieza en la iglesia. Él quiere que la iglesia sea una iglesia pura, una iglesia que lucha solamente por la edificación del cuerpo, no con interés propio, ya que nosotros tenemos la visión de la iglesia, que nosotros somos miembros vivos del cuerpo de Cristo. A partir de ese momento, hermanos, necesitamos tener la realidad del cuerpo. Es decir, vamos a llenarnos de la realidad que es Cristo a través, hermano, de inculcar la palabra en nuestros corazones. La mejor manera, hermanos, para hacer esto es dejar que Cristo sea la cabeza en la iglesia, es permitir que la iglesia, que la palabra permee cada parte de nuestra alma, nuestra mente, emoción y voluntad necesita ser llenadas por la realidad de Dios que es el propio Cristo. Esto sucederá hasta la plenitud de Dios, como vimos en Efesios capítulo 3. Entonces, hermanos, esta es nuestra lucha. Infelizmente, los hombres tomaron por acción a la casa de Dios, haciendo sus propios negocios. Infelizmente, en ese tiempo de los judíos era así, hoy puede ser así, pero el Señor quiere limpiar toda esa situación.
Me estaba acordando de Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba avanzando a Tesalónica predicando el Evangelio, después en Berea, en aquella estructura de los judíos. Ellos hasta contrataron, movidos por envidia, trajeron hombres malos dentro para tumultuar las ciudades y asaltaron la casa de Jasón donde Pablo se hospedaba. Vamos a leer rápidamente para que ustedes entiendan cuál era la necesidad de Dios, de Jesús, para hacer la limpieza en su casa. Capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces Pablo anunciaba a Cristo, anunciaba a Jesús. Y ahí versículo 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. El resultado, hermano, de la palabra, anunciar a Cristo, este es el resultado. Solo que la estructura religiosa de los judíos fueron contra la palabra. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, siempre movido por celo, por envidia. Hoy toda oposición es movida por celos y envidia. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, de los cuales Jasón ha recibido. ¿Entendieron, hermano, que estos que se volvieron dueños de la casa de Dios hacen todo contratando malandras? Vinieron contra Pablo, contra aquel que predica la palabra de Dios. Ahora miremos también versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. pois receberam a palavra com toda avidez, examinando Eh, escrituras todos os dias Y para estos ver eran se más era nobles de los que estaban en a palavra Tesalónica, que sim. recibieron la palabra con toda solicitud. Com isso, muitos deles Escudri- creram, Así que mulheres creyeron gregas e muchos de ellos y amadureções, mujeres não griegas de poucos distinción, y no homens. Olha o pocos versículo hombres. 13. Mas Versículo 13. logo os Cuando los judeus de judíos de Salônica Tesalónica souberam que supieron que a también en palavra de Berea Deus era era anunciada. anunciada Vamos la colocar aí a palabra de palavra de Dios, Deus. Quando se anuncia a cuando palavra de se Deus, mas anuncia la próprio palabra de inferno Dios, vem lutar contra, né? viene É a luchar el contra, propio usa, infierno né? en contra Exatamente uma estrutura da casa de la Deus. estructura de la casa de Os próprios Dios. judeus que Los deveriam propios cuidar da casa judíos de que Deus, deberían cuidar la hoje casa, usam para hoy usan perpetuarem no poder, para né? perpetuarse en el poder. Né, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Supieron causa de entonces que la Berea, palabra era foram anunciada en lá Berea, fueron excitar allá y e también perturbar alborotaron a las o povo, né? multitudes. Então, irmãos, os irmãos foram ouvindo sem detência a partida de Paulo A partir de para os entonces lados do mar. Porém, fueron sempre com hacia el a vista mar, do mar. versículo Irmãos, vocês 14. verão que o inimigo levanta
Vemos que el enemigo levanta oposición y usa la estructura de la casa de Dios para ese trabajo. Por eso el Señor necesita hacer esa limpieza como vimos ayer, para que podamos, para que podamos realmente de acá en adelante, yo creo hermano que 2024 el Señor habrá hecho la limpieza y vamos a seguir creciendo hasta hasta crecer mucho. Hermanos, la lucha es siempre contra la palabra de Dios, es la palabra que hemos enfatizado contra la palabra profética. Hermanos, yo necesito, ah, me perdona que insista, hermanos, una vez más, la palabra profética no es una palabra cualquiera. No es un bello mensaje dado por un buen predicador. No es una palabra de elocuencia de alguien que es un buen orador. No. La palabra profética, hermanos, ella es simplemente aquella palabra que estaba en el principio, que estaba con Dios y que era Dios. No sé si me están entendiendo. Juan está haciendo una distinción entre las otras palabras con la palabra. ¿Qué es la palabra? En el principio, Evangelio de Juan 1.1, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra aquí no es una bella redacción hecha por algún hombre, es diferente de un bello mensaje dado, una buena charla, alguien con buena habilidad. No, no es eso. Esta palabra es una persona. Esta palabra es la que hace la obra de Dios. Cuando hablamos de la palabra profética, es una palabra de una forma dinámica. Hoy Dios abre la boca y esa palabra sale de la boca de Dios. Esa palabra es la que existía desde el principio, sale y hace la obra de Dios. Esta es la palabra profética. Hermanos, es una bobería, hermanos. Ah, solo Dios tiene una boca, solo tiene un solo hablar. Es esta palabra, hermanos. No hay. Satanás se ha encargado de dar muchas palabras, pero la iglesia solo tiene una sola palabra. Pero Pedro, tú estás exagerando, tú puedes decir. Vamos a ver cómo Juan habla en su epístola, primera epístola de Juan, capítulo 1. ¿Qué Juan es lo que dice? Lo que era desde el principio. Esa palabra no fue creada en un momento específico, esa palabra ya estaba en el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Esta palabra es palpada, esta palabra es vista, es contemplada, tocante al verbo de vida. Esta es la palabra de la vida. No es una redacción de una charla, es una persona viva, aleluya. Y esta misma palabra de la vida, ella que es la propia vida. Y esta vida se manifestó y la hemos visto y testificamos y os anunciamos lo que el apóstol Juan anunciaba era esta palabra, no era una bella redacción. ¿Entendieron? No confundamos la palabra profética con otra palabra cualquiera. Esta palabra, hermanos, es la palabra que los apóstoles anuncian y os anunciamos por, es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Aleluya. Yo você espero, tenha hermano, ganhado clareza que nisso. hayan ganado claridad con esto. Que nós Esta es anunciamos, la palabra que essa palavra. anunciamos. Esta es Tá? la palabra. Então, Entonces, versículo 3: O versículo que temos 3. visto Lo e que hemos ouvido, visto y oído, anunciamos também eso a os vós. anunciamos Tá? Então, también a tudo que vosotros. o apóstolo El João apóstol Juan anunciava, a anunciaba palavra la profética palabra que ele profética falava, que que ele él hablaba, que él anunciava, era anunciaba, o que ele viu en lo que e él o que vio ele y lo que ouviu. él oyó. Seus irmãos No entenderam? sé si A los hermanos palavra entendieron. profética La não palabra tem origem profética em João. no tiene origen João, en ele Juan. ouviu, Él oyó ele viu y él e ele vio y él anunciou. anuncia. Irmãos entenderam? Los Então hermanos a entendieron. palavra não vem dele, La não vem palabra de no João, viene de él, mas de vem Juan, daquilo que ele sino de viu aquel e que daquilo que vio, ele de ouviu aquel e ele oyó y de anunciou. que también Entendeu? Então, anunció. assim, a palavra La profética não tem palabra origem no profética no profeta. tiene origen en el O profeta profeta. é La meramente um palabra, mensageiro. Ele precisa él ser es solo un fiel, mensajero. para Él necesita ser transmitir fiel para fielmente a transmitir própria la palavra da propia vida. palabra de la Tá? vida. Então, o que temos visto e Entonces lo que ouvido, hemos visto y anunciamos também a oído, vós, estos para que anunciamos vós para que también vosotros igualmente mantenhais tengáis comunhão comunión com con os pequenos nosotros, con apóstolos. los Ele apóstoles. usa plural, na Él es verdade, al no plural, genérico. O porque en realidad apóstolo es João. él, es el apóstol Tá? Juan. Então, eu tenho anunciado Yo he esta palavra para anunciado esta vocês, palabra para ustedes, o que ouvi, lo que oí, o que ouvi, o que lo que ouvi, vi, eu estou yo estoy anunciando. Eu não anunciando, estou anunciando a redação que eu no preparei em una casa. redacción que preparé en mi Eu casa, estou no, anunciando sino que a anuncio palavra da la vida. palabra de la E vida. quando anuncio a Y palavra cuando da vida à anuncio a igreja, la o iglesia, que ¿qué es acontece? lo que A igreja sucede? então La mantém iglesia también comunhão com entonces o tiene apóstolo. comunión con el apóstol. Mantenhais comunhão Mantengáis comunión conosco. con Vocês estão me nosotros. entendendo? ¿Se está entendiendo? Então, o que quer dizer isso? ¿Qué quiere Essa decir eso? Que palavra esta palabra traz trae comunhão. comunión. Essa palavra promove Esa comunhão. palabra Essa promueve palavra, irmãos, comunión. promove a Esa palabra circulação promueve la da vida circulación de la entre os vida membros do entre los corpo de miembros Cristo. del cuerpo de Cristo. Então, primeiramente, essa Entonces, comunhão, primeramente, irmãos, esta é comunión com o es con apóstolo. el Por apóstol. quê? ¿Por qué? Apóstolo para os homens foi Porque o el canal que apóstol Deus para los usou hombres es un para canal que Dios anunciar a usa para palavra da anunciar vida, la palabra de que la não é uma vida, redação que dele, no es vocês una vão redacción entender. É a propia de própria él, palavra da sino vida es la que propia já estava palabra no de la princípio vida que com ya Deus. estaba en el Essa palavra é principio. anunciada Esta por meio palabra es desse canal. E anunciado, por quando eso essa palavra é canal, y anunciada, cuando esa irmãos, palabra es a anunciada, palavra la circula. palabra circula en medio O de membro do corpo de medio Cristo, del cuerpo de ele faz com Cristo que o y quê? hace que Mantenha comunhão com o apóstolo. mantiene la comunión con el Ora, apóstol. o apóstolo não é a fonte. Pero el apóstol O no es la apóstolo não é a fuente, origem. no es el origen. O apóstolo El é um apóstol es canal. un canal. Por isso ele fala Por assim: eso, ora, a nossa nuestra comunhão comunión é com o es Pai con el e Padre com o seu y con Filho su Jesus Hijo Cristo. Jesucristo. Eu sou um ponto Yo de soy un conexão, punto de conexión, eu sou um canal, yo soy un mas eu não canal, sou origem. pero Eu no sou a soy el fonte. origen ni A la fonte é o fuente. Pai, La a fonte fuente es el é, Padre, o seu Filho Jesus es Cristo. la fuente Eu es su sou Hijo apenas Jesucristo. responsável Yo para soy conectar o responsable corpo para com conectar el a cuerpo fonte, con la que é fuente, o Pai que e o es el seu Filho Padre Jesus y Cristo. su Hijo Por isso, Jesucristo. irmãos, Por eso, hermanos, não coloque, no não ponga coloque o apóstolo ou o al profeta no apóstol, al nível de Deus. profeta en el Não, nivel de nunca Dios, no. exalte, Nunca exalte excessivamente es o profeta excesivamente al nem o profeta canal ni al usado por canal Deus, porque a usado por fonte de Dios, tudo porque isso não la é fuente de Deus Pai. todo eso es Dios Padre. Ele, o apóstolo, é Él, apenas um el canal, apóstol es é um ponto solamente de un canal, un conexão punto de para com conexión a igreja, para con la né? iglesia, Para com Deus. para con Porque Dios. para Deus Porque poder para falar, ele precisa Dios necessariamente es usa esse canal. necesario que Estão Dios use entendendo? ese Deus canal. usa esse Dios canal usa ese canal para a palavra da vida para chegar até o que ponto de llegue al circular cuerpo y entre os membros do circule corpo. entre los miembros Então, del cuerpo. de um lado, Por irmãos, un lado, conforme Hebreus hermanos, 12, en de um Hebreos lado, irmãos, nós 12 temos que honrar nossos tenemos que guias. honrar a nuestros Nós vamos guías. honrar quem fala. Vamos a Nós honrar al vamos que habla. honrar, irmãos, o Vamos a honrar profeta al usado por profeta Deus como usado por canal Dios para como canal anunciar a para palavra da vida anunciar à la palabra igreja. de la vida a la Isso é iglesia. normal.
Esto es normal, debemos honrarlo, pero no idolatrar, no debemos exaltar por encima de lo que realmente es. Él es un hombre, un miembro del cuerpo de Cristo. Então vamos colocar isso de uma forma bem Entonces equilibrada, vamos a tá? equilibrar eso, Bom, eu hermanos. espero que Yo com espero, hermano, con essa esta introdução você introducción tenha, ustedes né, tido tengan, maior hayan clareza tenido mayor sobre a claridad palavra sobre la profética. palabra A palavra profética. profética, La irmão, palabra não é profética, uma hermanos, no pregação es una preparada, redacción, embora eu aunque faço, eu yo faço esse esforço, pueda hacer un mas irmão, esbozo, un esse bosquejo. esforço Este não bosquejo é no es la a fuente. fonte é La Deus. fuente es Dios, A revelação de es Jesus la Cristo, revelación de tá? Então, Jesucristo. toda vez, irmão, que eu Toda vez preparo que uma yo preparo mensagem, un eu mensaje, dependo yo muito do Senhor. dependo E o mucho del Senhor Señor. quer que eu preciso estar muito Yo sensível ao Senhor, necesito estar muy porque essa minha sensible al Señor responsabilidade porque tengo mi de não passar a minha responsabilidad de palavra, no e pasar mi sim a palabra, palavra da sino vida. la E que o palabra de Senhor la quer, vida. neste Es momento, en este revelar momento a sua igreja para fazer a el obra de Señor Deus neste suplirá a la momento. iglesia para hacer Tá? la Então, eu creio obra de que Dios en este deve ter ficado momento. claro, certo? Yo Então, creo, daqui para espero frente, haber irmãos, dejado claro. De vamos acá en ter, adelante né, o amor podamos reverente tener un à amor palavra, reverente a mas la nunca palabra, compare pero a nunca palavra, compare né, a la profética, a palabra palavra da profética, vida la palabra de com la vida, con outras, né, otras palavras. Nós palabras. temos essa palavra Tenemos que é que esta faz a obra palabra de que es Deus. la que Né? hace la João obra de capítulo Dios. aqui 6 fala, e a obra de Deus é esta, La obra que de Dios es creiais, esta, né? Isso, né? que Que creáis creiais naquele en que foi aquel enviado. que Está em fue João 6, enviado. verso 29. Juan 6, Respondeu-lhe Jesus, 29. a obra de Deus é Respondió esta, Jesús, la que obra es creiais esta, naquele que que por ele creáis foi enviado. en Se você crê que por que Dios fue Deus o enviado. enviou para ser o Tienes que canal creer de que Dios le levar a envió para palavra ser un até canal, você, para como a llegar palavra la de Deus palabra é hasta feita ti. por meio de Así você. esta Você palabra crê, hace la obra por medio ensina de a tu palavra. creer Veja como sobre importante esta a palabra. palavra. Vea cuán Tá? Então agora importante vamos es la seguir a palabra. nossa mensagem de Entonces vamos a hoje. seguir el Vamos mensaje para o de hoy. capítulo 4. Hoje Vamos nós al vamos falar capítulo da 4 de mulher Juan. Hoy samaritana, hablaremos a sobre la mulher de mujer Samaria. samaritana, Vamos la lá, mujer de vamos lá no Samaria. versículo 1. Quando pois Versículo o 1. Cuando Senhor pues el Señor veio a saber entendió que los que os fariseos fariseus tinham habían oído ouvido decir, dizer que ele, Jesús Jesus, hace y fazia e bautiza más batizava mais discípulos que discípulos Juan, que João, se bem que Jesus aunque Jesús mesmo no não bautizaba, batizava, e sino sim sus os seus discípulos. discípulos. Deixou a Salió Judéia, de Judea y retirando-se se fue outra otra vez vez para a a Galilea, Galileia. E era y le era necessário necesario atravessar a pasar província por de Samaria. Samaria. Irmãos, Hermanos, nós falamos na nosotros mensagem, hablamos né, a última, el a último 16, mensaje, el e que 16, que infelizmente João infelizmente Juan Batista el começou Bautista, muito que bem, comenzó muy bien, fez belo hizo un trabalho muy buen como trabajo precursor do como nosso Senhor precursor de Jesus. nuestro Señor Ele Jesús. realmente Él deixou realmente todo o dejó conforto, todo su né, confort, do su templo, comodidad en el do serviço templo, en el sacerdotal. servicio Ele foi sacerdotal. criado no Él deserto fue e ele foi llevado comer, al né, desierto de gafanhotos comiendo e mel langostas y miel silvestre, vestido silvestre, de pelos de vistiéndose camelo, como e ali, né, pelo de camello, clamava no deserto: y clamaba en el arrependei-vos, porque desierto, está a arrepentíos, próxima venida porque do el reino Senhor. de los cielos se Ele ha fez um belo acercado. trabalho porque ele Él hizo un era bello cheio do trabajo porque Espírito era lleno del desde o ventre Espíritu materno. desde O el vientre Espírito o materno. El guiava, Espíritu lo né, guiaba em todos os seus en todos passos, los e o espacios. Espírito lhe Dios, dava el Espíritu muito le poder. daba Né? Isso mucho está. poder. Podemos dar uma olhadinha rápida em Podemos Lucas, né? dar una mirada rápida en Lucas. Lucas 1, Lucas capítulo 1. Senhor, Señor Jesús. Lucas 1, né, versículo 15. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Él Senhor, será grande não delante del beberá Señor, vinho, no beberá nem vino bebida ni forte, bebida e fuerte, será cheio y do será Espírito lleno del Santo Espíritu já Santo do ventre desde materno, el e vientre converterá materno, muitos y dos filhos de convertirá Israel ao muchos de Senhor los seu hijos de Deus. Israel al Señor Jesús, Irá diante do e Senhor irá delante de él no con el espíritu espírito e y el poder de poder de Elias, Elías, para
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta era su responsabilidad, por eso estaba lleno del Espíritu Santo. Né? Ao, ao anjo, como saber isso? Pois eu souber, engravidarei. Dijo Zacarías al ángel, Disse que ¿en qué Zacarias, conoceré esto? sua mulher ia ter filho, aí El veio ángel dijo que João su mujer iba a tener Batista, certo? un hijo que sería Juan el Ao Bautista, Senhor Jesus. o Señor Jesús. Deixa-me ver aqui, também. Bom, acho que não vou gastar mais tempo nisso. Importante, irmãos, Lo que João importante, Batista foi hermanos, es que muito Juan el útil Bautista fue para muy útil. introduzir, porque ele era Él poderoso era naquilo que ele poderoso en fazia, aquello que né? O hacía, Espírito el era com ele, Espíritu era e con él, até que ele apresentou hasta que Jesus no presentó al dia do Señor batismo Jesús de en el Jesus, bautismo ele de Jesús. testemunhou Él a descida testificó do Espírito el, Santo como pomba sobre descenso del Jesus, Espíritu Santo né? como E em paloma outros sobre evangelhos, Jesús. outros livros do Y en Evangelho otros falam libros de Evangelio que hablan abriu o céu que los e uma cielos se voz do céu abrieron que y dizia: una Este é voz meu filho decía, amado, este es mi em Hijo quem tenho amado, comprado. en E quien ele tengo testificou, complacencia. né, aqui em Y él João capítulo 1, testificó aquí en que Juan este capítulo é 1 que verdadeiramente este o verdaderamente Filho es de el Deus. Hijo de Só Dios. que, Solo infelizmente, que eu não vou infelizmente voltar yo no toda aquela voy a mensagem falada volver também na semana al passada. mensaje de la semana Ele, pasada. ele não Él terminou no terminó com, né, o seu trabalho, su o seu ministério trabajo, que su já ministerio havia que encerrado. ya Já había havia encerrado, completado. ele já fez o que Él deveria ya hizo lo fazer, que tenía que mas hacer, ele, por pero causa da él, por causa de la estrutura, ele estructura adquiriu que él adquirió, grupo de un grupo de seguidores, de seguidores, discípulos, de a discípulos, popularidade que la ele tinha entre popularidad os que él judeus, tenía en medio de né, los o judíos, nome, un nombre, o autoconceito el que ele tinha autoconcepto que él ali no meio tenía do povo, en isso medio del fez com que, pueblo, irmãos, hizo con atiçasse que a ambição él natural do homem. O aflorase homem, la infelizmente, o ambición en homem el hombre. tem isso dentro de Y si e lamentablemente ele el hombre não tiene quis parar dentro o de seu sí eso ministério y no e quiso Deus dejar teve que parar su ministerio cortar. y Tá? Dios lo Então, tuvo que ele estava encarcelar. competindo Él com estaba o nosso Senhor compitiendo Jesus, não con é isso? nuestro Señor Jesús. Não é isso, não. Capítulo 3, Capítulo 3, vamos lá. Capítulo 3, versículo 22. versículo Depois disso, foi 22. Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali Después permaneceu de ele esto, e vino Jesús batizava. con sus Jesus discípulos a la tierra batizava de na Judea. Judéia. Ora, João estava também Juan batizando em estaba también Enom, perto de bautizando en Salim, Enón, porque junto a havia ali Salí, muitas porque águas, había allá e para muchas lá aguas, concorria o y povo venían que y era eran batizado, bautizados, pois João ainda não tinha sido porque Juan no había encarcerado. sido aún Aí no encarcelado. versículo 26, e foram ter com Versículo João e disse, 26. Y mestre, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, aquele que estava mira contigo que el que além do estaba Jordão, contigo al otro lado del Jordão, Jordán, tem dado de quien testemunho, tú está diste batizando, testimonio, bautiza, e todos y desçam todos ao vienen a encontro. él. Quer dizer, Quiere decir que había una competencia, una competición totalmente desnecessária. totalmente innecesaria. João Batista deveria parar. Juan el Né? Bautista tenía que Agora é parar. a hora de Jesus entrar em Ahora era cena. que Jesús Porque entrara en Jesus tem que escena, fazer, porque lo que Jesús tenía que Jesus hacer, precisava gerar a igreja, Jesús gerar sua necesitaba noiva. producir la E novia, la nesse iglesia, trabalho, y João en ese Batista não tem trabajo mais nada que Juan el fazer. Bautista no tenía João nada para Batista hacer. deveria Ya encerrar sua debería carreira e terminar su seguir ao carrera nosso y Senhor Jesus. seguir a nuestro No Señor entanto, ele Jesús. estava Pero no competindo com obstante, él Jesus, estaba quem batizava, compitiendo né? con el Quem Señor Jesús, batizava mais. bautizando quién Por isso, bautizaba irmãos, más. que Por agora eso, chegando hermanos, no capítulo 4, né? en el capítulo Quando o 4, Senhor veio a saber cuando el Señor que Jesús os vino a saber fariseus tinham que ouvido los dizer que fariseos Jesus oían fazia que e Jesús batizava mais hacía y discípulos que João. bautizaba más Irmãos, discípulos que Juan, quando Jesus soube cuando Jesús supo essa notícia, esta dessa noticia de competição, esta dessa competición concorrência entre Jesus e seus entre discípulos, Jesús y sus batizando e discípulos, também João Batista bautizando, y Juan batizando, el virou Bautista uma bautizando, concorrência. se E isso se transformó en una tornou notícia competencia, entre, y né, eso se volvió una uh, noticia entre, uh, entre corrente na região. Irmão, Jesus se corriente en la converteu, región. porque Jesus não veio Jesús no para vino competir com para João Batista, competir con certo? Juan. ¿No es cierto, Jesus hermanos? não veio para Jesús no competir com vino João para Batista competir con para Juan ver el quem Bautista batizava
para ver quién bautizaba más. Entonces Jesús tomó la decisión de retirarse, ya que él no se retiró. Jesús entonces tomó la decisión de retirarse. Versículo 3: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Yo ya dije en los mensajes pasados que Judea era una región noble, una región donde estaba Jerusalén. Era el centro del pueblo judío, centro religioso y centro político. Y Galilea era una región despreciada. En Galilea existen muchos moradores en esa región que eran del mar de Galilea. El mar de Galilea era un mar grande donde había muchos, muchos que dependían de la pesca para sobrevivir en el mar de Galilea. Entonces muchos galileos son simples pescadores, son personas más humildes. Entonces esa región de Galilea era despreciada y Judea era un lugar honrado. Entonces Jesús decidió retirarse para Galilea. Solo que en Judea, para llegar a Galilea, que está más al norte, necesitaba pasar por Samaria. Entonces tenía que pasar por Samaria. Judea, Samaria y Galilea. Samaria e Galileia. Por isso, para voltar para Galileia, ele Por tinha que eso, para volver a atravessar Galilea, Samaria. tenía Tá? que pasar por Samaria. Samaria, Y Samaria, você conhece Samaria? ustedes conocen É a a Samaria, história do povo de Israel. la historia del A pueblo de Samaria, Israel. Samaria, já disse que yo ya estava entre a dije Judéia e a Galileia, que está entre Judea geograficamente era y necessário Galilea. Jesus cruzar Samaria para chegar Geográficamente a era Galileia. necesario a Jesús pasar por Mas o ahí, que o Senhor queria realizar pero ali para também era lo que el necessário Señor quería realizar Jesus ahí, passar por lá. era necesario que Jesús Samaria, pasara por allá. Samaria, quem sabe da história do povo de Israel no tempo do ¿quién Senhor? sabe la Vocês se historia del lembram que pueblo de Deus Israel en la época de honrou los o reyes? rei Davi Sabemos que el Señor e honró al rey usou David no final dos y seus usó dias al a final de sus ele días a para él preparar para todo o material preparar para a todo el edificação do material templo para la em edificación del Jerusalém. templo Né? E o de seu filho Jerusalén. Salomão Y su hijo Salomón executou essa fue el obra que e ejecutó esa construiu obra y templo para construyendo o un Senhor templo em al Jerusalém. Señor Vocês en sabem dessa Jerusalén. história, certo? Ustedes saben esa Só historia. que na Solo velhice que en de la vejez Salomão, de Salomón, ele caiu. él cayó, Ele tomou él muitas mulheres tomando muchas estrangeiras mujeres e essas extranjeras, muitas mulheres y esas estrangeiras muchas mujeres lhe desviaram o extranjeras coração desviaron e su passou corazón a adorar ídolos pasando a adorar dessas ídolos nações estrangeiras de las adoravam. naciones E extranjeras. com isso, Y con esto, Deus então Dios fez entonces com que hizo con a que sua su descendência descendencia perdesse o reino. perdiera el Não reino. todo o reino, No mas todo uma el parte do reino, reino. pero una O que buena parte aconteceu del reino. ¿Y qué no tempo do sucedió seu en el filho tiempo de su Roboão? hijo Roboam? Vocês estão sabendo da história ou não? Conhece a ¿Saben de esa história? historia o no? Então, no tempo do En seu el filho tiempo de su Roboão, hijo Roboam, Né, o povo estava reclamando el se pueblo queixando estaba das quejándose, reclamando pesadas de las taxas, pesadas, né, de los pesados carga impuestos de impostos né, sobre o povo sobre el né, pueblo, ali e pediram para o rei Robão pidiendo baixasse al um rey pouco Roboam que a bajase taxa, o esa imposto. tasa Né? de impuesto al Mas pueblo. Robão, Pero em Roboam, lugar en de tomar lugar de conselho tomar dos mais velhos, consejo de dos los mais más experientes, tomou experimentados, conselho pelos tomó conselheiros consejo mais de novos. los más E esses jóvenes. conselheiros mais Y estos jovens lhe consejeros más aconselharam jóvenes le aconsejaron que para que o povo para que parasse de el pueblo reclamar, parara de vamos reclamar, fazer pesar mais lo ainda o vamos a jugo, poner né? más pesado Para fazer yugo, as taxas ficarem mais pesadas para que ainda, quede una carga más precisaria. pesada. Irmãos, isso fez o Hermanos, quê? Fez esto com hizo que que 10 tribos 10 se tribus revoltassem se contra Roboão rebelaran contra e das Roboam. 12 Y tribos, de las 12 10 tribus, tribos
10 tribus siguieron e a fizeram Jeroboam Jeroboão rei sobre y lo eles, hicieron a e assim Jeroboam rey a sobre ellos, nação de y Israel la se nación dividiu de em Israel dois se reinos. dividió en dos O reinos. reino de El Israel, reino que é o de reino do Israel, que norte, es el reino del né, norte. desse reino Jeroboão De ese reinava reino e Jeroboam Roboão ficou reinaba apenas y com Roboam duas quedó tribos, solamente que con por dos ser o tribus, reino de si- Judá. Então, o quedándose con el livro, reino de vocês, o Judá. livro das En el libro de crônicas, los reyes y né, de las ali crónicas, descreve ahí se esses reis describe do norte e do estos sul, reyes del rei de norte y Israel e del rei sur, de rey, Judá. Tá rey bom? de E esses Israel y reis reyes de do Judá. reino do norte, Ese, reino de ese Israel, reino de Israel, del quase reino que a del maioria, norte, quase casi todos que fizeram todos los coisa mal reyes perante o hicieron lo Senhor. malo E delante o del Senhor Señor. permitiu Y el Señor que esse permitió reino que fosse ese o quê? reino Fosse fuera tomado, tomado, conquistado pelo conquistado rei da por los Assíria. reyes de E o rei da Asiria. Y Assíria el que rey de Asiria conquistou, né, esse reino conquistó do ese norte, reino aliás, del esqueci de norte. falar, o reino do norte El reino del tinha por norte tenía capital como Samaria. capital a Tá? Isso Samaria. está em 1 Reis En 16, dá uma olhada. primero, primer libro de 1 Reyes Reis 16, 16, versículo 24. versículo 24. E Semer comprou ele um monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte Y chamou-lhe Omri compró a Samaria, Semred al monte nome oriundo de por Semer, 2 talentos de dono plata y do edificó monte. en el monte Versículo y 29. llamó el nombre de la ciudad que edificó Acabe, filho de Samaria. Omri, Versículo 29. Y começou a comenzó a reinar reinar sobre Acab, Israel no hijo ano de Omri, sobre 30º do Israel. reinado de Asa, rei de Judá. Vocês veem aqui, tem rei de Israel, Y rei de reinó Judá. São dois treinta reinos, y ocho tá? años de E Asa, rey de reinou Judá. Acabe, Y filho de reinó Omri, Acab, sobre hijo de Onri, Israel sobre em Israel en Samaria, Samaria. 22 anos. 22 Então, o años. reino do norte, o reino Entonces de el Israel, reino del como norte, vocês el veem, reino de de Israel, Israel, tinha por tenía capital por capital Samaria, a Samaria. tá? Samaria. Só que quando Solo que os cuando los assírios, asirios né, conquistaram conquistaron a Samaria, o que Samaria, eles fizeram? ¿qué ellos hicieron? Transportou o reino de Transportaron Israel para diversas al reino de nações Israel a pagãs, diversas espalhar o naciones povo paganas, e trouxeram esparciendo al pueblo, os povos y dessas nações trajeron dentro del estrangeiras para reino povoar a Samaria. esas personas E extranjeras para essa era poblar a uma Samaria. prática Esta antiga era de una você práctica antigua exterminar para uma exterminar civilização, una exterminar um civilización. povo. Un pueblo sea Eu exterminado. estive 2 vezes, Yo estuve dos no veces Iraque, en Irak porque a minha porque empresa mi em que eu empresa, trabalhava, a gente en la de estava, ingeniería a que gente foi trabajaba, contratado para fazer o fue projeto do contratado metrô para de un Bagdá, no proyecto Iraque. en Irak. E quando eu estava Y cuando lá, estaba allá, estava uma luta había una lucha do Saddam Hussein, de Saddam né, Hussein querendo exterminar queriendo o povo exterminar al pueblo curdo kurdo que fica que ao se norte do queda más Iraque. al norte de Irak. Eles, Saddam Hussein fez Saddam uma Hussein proposta hizo una para os propuesta curdos para los kurdos e prometeu que dar-lhes casa prometiéndoles de graça e casas espalharia y eles esparciéndoles a por ellos todos os por 4 cantos todos do Iraque. los E os lugares de curdos não Irak. Y concordaram los porque kurdos no essa era uma aceptaron prática na porque prévia, esa era una né, práctica de exterminar antigua o de povo. exterminar un Estão pueblo. entendendo? Então, o rei da Entonces el Síria rey de quis Asiria exterminar o reino de Israel, quiso así levando exterminar al Israel pueblo de para Israel, povoar nas terras llevando al pagãs pueblo de Israel e a poblar trouxe pueblos os paganos povos pagãos y para pueblos paganos povoar para poblar Samaria. a Samaria. Vocês entenderam? E assim ocorreu. ¿Entendieron? Só que Así ocurrió, em solo que Samaria, en Samaria o povo el principal pueblo foi principal transportado, fue mas transportado, havia pero sobrado había no meio do quedado mato, no meio da, en os medio, en pobres. medio de la Os ciudad pobres los ficaram. pobres que E se esses quedaron. pobres, Y com estos cruzamento pobres, de con el sangue, cruza de acabaram sangre, gerando em te- Samaria um terminaron povo engendrando misto. en Um Samaria un povo pueblo misto mixto, com sangue mezclada con dos sangre estrangeiros com extranjera o con la sangue sangre judeu. Vocês judía. entenderam? Então, aí surgiu Así os surge los samaritanos. Os samaritanos. Los samaritanos, né, que os samaritanos judeus y não los se dão judíos no se porque os daban entre judeus, sí, né, acham que os porque los samaritanos não judíos são creen que judeus, eles los são samaritanos do no son povo judíos, de
sino que son un pueblo de sangre mixta. Pero hermanos, en Samaria ellos sigan el Pentateuco de Moisés, en los 5 libros de Moisés. Esto es para que ustedes puedan conocer un poco mejor la historia, hermanos. Y otra cosa, ustedes se acuerdan cuando, cuando el templo más tarde, el reino de Judá también fue exterminado, fue conquistado por el reino de Babilonia. Y 70 años después, Dios prometió que usaría un rey extranjero, que era el rey Ciro, y publicaría un decreto para que el pueblo volviera a restaurar la construcción del templo. Entonces, en el tiempo del libro de Esdras, Esdras capítulo 4, versículos del 1 al 5, todo tiene que ver con Samaria. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros. ¿Qué propuesta? Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. El rey de Asiria quien lo transportó hacia Samaria. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con nosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, hermano, este pueblo de la tierra son el pueblo de Samaria. Este pueblo de Samaria fueron contra la edificación del templo. Intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara, sobornando además contra ello a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Por eso, hermano, que los judíos no se dan con los samaritanos. Y también en el tiempo de Nehemías, cuando Nehemías volvió para reedificar los muros de Jerusalén, Nehemías capítulo 4, también los de Samaria le salieron en contra. Nehemías capítulo 4, 1 al 6. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. ¿Entendieron? Entonces Sanballat era gobernador de Samaria. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Los judíos fueron diezmados. Ellos son débiles. ¿Van a volver a edificar? No, 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 no lo van a hacer. Y estaban con ellos Tobías, amonita, pero Sanballat era gobernador de Samaria. Y lo que les ayudaban a Sanballat para oponerse a la reedificación y a la restauración de los muros de Jerusalén. El- lo que ellos edifican del muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron
contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, acá está la historia de Samaria, en- también la historia del pueblo de Israel. Com esse pano de Con fundo, este dá para a gente entender trasfondo melhor essa história da mulher podemos samaritana, tá entender bom? mejor la historia de la mujer samaritana. Amén. Eu vou ler mais. Versículo então 5. Chegou, pois, Entonces, Jesus então chegou, Evangelio de pois, Juan, capítulo estou falando do João 4, 4, versículo 5, tá? versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana Llegó pues a una chamada Sicar, ciudad de perto da Samaria serra llamada de Jacó, Sicar, junto a terra la de seu heredad filho que José. Jacob dio a su E hijo estava José. ali Y estaba a allí el fonte de pozo de Jacó. Jacob. Cansado de Entonces viagem, Jesús, cansado del assentava-se camino, Jesus no se campo, sentó así junto al por pozo. volta Era da como la hora hora sexta. sexta. Irmãos, Hermanos, ó Senhor oh Jesus, Señor essa hora Jesús, esta sexta, hora sexta, pelo horário por el romano, seria horario 6 horas romano, da tarde, sería 6 de la tarde, mas seria no horário judaico pero en el meio-dia. horario judío Então, pelos al mediodía. acontecimentos Por los posteriores, acontecimientos é mais posteriores, provável que es seja no más horário probable judaico que sea en el horario judío ao meio-dia, al tá? mediodía. E versículo, né? A pedido aqui, versículo 7, né? Versículo 7. Nisto veio Vino uma una mulher mujer de samaritana Samaria a tirar sacar água. agua y Disse-lhe Jesús le Jesus, dijo, dá-me dame de de beber. beber. Tá? Aí então começa Entonces a acá comienza história la da mulher historia de la samaritana. mujer samaritana. Bom, vamos fazer algumas Bueno, vamos a ponderações. hacer algunas Primeiro, consideraciones. Primero, versículo 8 diz assim: versículo Os 8. seus Pues discípulos sus tinham ido à discípulos cidade habían ido a la para ciudad comprar a alimento. comprar de comer. Não, não é Hermanos, normal no era normal Jesus que Jesús mandar todos os seus discípulos mandara a para todos comprar sus alimento e discípulos para ficar só comprar esperando ali alimento y él junto quedarse ao solo poço de esperando Jacó. junto al Não é pozo de normal, não é isso? Jacob. No era normal Alguém eso. deveria acompanhar Alguien Jesus debería e quedarse outros discípulos acompañando ir para a lá. Jesús y los Irmãos, demás ir a isso mostra comprar. que Esto nos Jesus muestra, hermano, que propositadamente Jesús a mandou propósito todos os mandó discípulos todos los porque discípulos. ele ¿Por qué? precisava Porque él conversar com necesitaba essa mulher conversar samaritana. con Ele esta precisava mujer de salvar aquela Samaria. Ella samaritana. quería salvar a esta Então, mujer. ele, de propósito, Y a mandou, propósito, né, él para comprar mandó a alimento. sus Em segundo discípulos a lugar, comprar outra alimento. ponderação. En segundo Por que lugar, essa mulher apareceu ¿por qué sozinha? esa mujer apareció sola? Naquele tempo, En aquel tiempo era usual era que as usual mulheres que las saíssem em mujeres grupo, salieran en para a grupos segurança para delas, seguridad de né, ellas, mas para o final da tarde para tirar água. más aún al final de la tarde Não para só ao sacar agua, meio-dia. no al Então, muito mediodía. provavelmente, Entonces, muy essa mulher probablemente esta não mujer tinha uma boa no reputação. tenía una Ela buena então reputación. estava tirando água, Estaba né, sacando agua, fugindo huyendo da multidão, de la fugindo para de multitud outras companhias. de otras Então, compañías. provavelmente mais tarde nós vamos Probablemente más ver tarde que vamos a ela ver deve ser, que né, é alguém que já casou 6 vezes, ella ya se casó seis né, e veces estava y amigável com a outra, da sétima estaba pessoa, né, relacionada con e una não tinha séptima boa persona reputação, não gozava de boa y no reputação gozaba naquela de una cidade. buena Então reputación en ela la ciudad. veio tirar água Entonces ella sozinha. vino a sacar Tá? agua Então, sola. irmãos, primeira coisa que eu quero Primera comentar cosa com que vocês: quiero comentarles a Jesus, ustedes, ele era Jesús, muito sábio. él era muy sabio. Ele preparou para se encontrar com uma mulher Él se preparó para encontrarse ao con una meio-dia. mujer Ele al se encontrou mediodía. com Nicodemos Él se encontró no con interior de uma Nicodemo casa e de noite. a la noche en Agora, una se casa. você imagina Pero se ahora Jesus sí, estivesse encontrando imagina com uma si mulher mujer se encuentra, sozinho de si noite Jesús se encuentra con una dentro mujer de uma sola casa, de noche en irmão, una isso casa, traria eso muitas traería suspeitas. muchas Então, sospechas. Jesus é muito Entonces sábio. Jesús Por es isso, muy irmãos, sabio. essa é a Por eso, primeira hermano, prudência que eu esta es quero la recomendar a primera vocês. prudencia que quiero Tá? recomendarles a A ustedes. não ser, A no ser né, essa que mulher esa mujer seja a sua esposa, sea su mas esposa, a no ser que sea do su contrário, esposa, de lo contrario, nunca nunca esteja esté com uma con pessoa
una persona del sexo opuesto solo num recinto en fechado. un recinto cerrado. Certo ou não? ¿Cierto o no? Vamos agir às claras. Vamos a Vamos actuar a las agir claras. para um bom testemunho Vamos a para dar un todos buen verem, tá? testimonio para Então, todas las ao ar personas. livre, tá? Com En pessoas do un sexo día libre, oposto, tá? en E un lugar libre nós, con la assim, persona de sexo evitamos opuesto. nós Así, que hermanos, fazemos muitas suspeitas evitamos muchas erradas, sospechas né? Nós equivocadas. também, assim, As- nós nos guardaremos. Nosotros también así nos Então, guardaremos. esse sempre foi Este uma coisa siempre que fue nos guardou una como cosa que jovens, nos né? guardó como Então, jóvenes. vocês hoje Ustedes saem para fazer salen a hacer reportagem, vocês colportaje, saem, né, para a equipe do SEAP, salen con los vocês equipos ali do del SEAP, SEAPE, né, tem alojamento masculino e alojamiento feminino. Bom, masculino nós y temos que ser femeninos. muito Hermanos, prudentes tenemos que nisso, ser muy prudentes en eso, para evitar para problemas, evitar para evitar problemas, para confusão, evitar tá? Vamos ser confusión. bem claros. Vamos a ser Homem e bien mulher, claros, vamos hombre y mujer, em lugar ao ar livre, al aire em libre, público, lugar que en un todos lugar podem público donde ver, tá todos bom? pueden Então vamos ver. lá. ¿Está bien? Vamos lá. Vamos para o versículo seguinte. Vamos al versículo Então lhe siguiente. disse a mulher samaritana: Por que Entonces sendo dijo a la tu mujer de judeu, Samaria: pedes ¿por qué de tú, beber a mim, siendo porque judío, me sou pides de mulher beber, que samaritana? soy Porque mujer os judeus samaritana? não se Porque los dão judíos com y os samaritanos. samaritanos Então, no agora, se acabei de dan entre mostrar para sí. vocês por que os judeus não se Acabamos de davam com os hablar samaritanos. con ustedes Primeiramente, por qué no os se judeus trataban con los acham que os samaritanos. samaritanos Porque são de los sangue judíos misto, creen que não são los judeus. samaritanos son Em sangre segundo mixta, lugar, no judíos. quando a En segundo reedificação lugar, do en la templo, reedificación a del reedificação templo, dos muros de la Jerusalém, reedificación foi de um los povo muros de que Jerusalén, tentou ser o fueron un povo, pueblo que tentou lutar contra, né, intentaron o ser povo de Israel. contra Por del isso pueblo de eles não Israel. se dão. Entonces ellos no Versículo se dan. 10. Versículo Replicou-lhe Jesus: Se 10. conheceras Respondió Jesús y o le dom dijo: de si Deus e conocieras quem é el aquele don que de te Dios pede, y quién es el que te dá-lhe dice, de dame de beber, beber, tu lhe tú le pedirias pedirías e y ele él te te daría daria agua água viva. viva. Água Amén. viva. Agua viva. Irmãos, esse Hermanos, versículo este versículo geralmente passa generalmente meio batido por nós, né? E eu pasa quero un parar poco um de pouquinho largo para a gente por considerar. nosotros. Vamos a parar para Se tu considerar. conheceras Si o dom de Deus conocieras e el quem é o dom don de de Deus, Dios y e quién quem es el que te dice, quem é o dom de Deus aqui? Quem é o dom de ¿quién es Deus? el don de Dios aquí? Quem é o dom de Deus? ¿Quién es el Quem é don o de que te Dios? pede? ¿Y quién es el que te dice, el que te pide? Tiago capítulo 1, versículo Santiago 12. capítulo 1 versículo Podemos olhar 12. algumas vezes. Ya hemos hablado algunas veces. Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Tiago capítulo 1, versículo Santiago 17. capítulo 1 Aí diz versículo assim: toda 17. boa Toda dádiva buena dádiva e todo y todo dom don perfeito perfecto são lá desciende do de lo alto, alto, descendo del do Pai Padre das de las luzes, em quem luces, en el não cual no pode hay mudanza existir ni variação sombra de ou variación. sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Él ele de su nos voluntad gerou nos hizo pela palavra nacer da por la palabra verdade, de para que verdad fôssemos para que como seamos primicias das de suas sus criaturas. criaturas. Irmãos, o que Hermanos, Deus quer nos dar? ¿qué es lo que Dios nos quiere dar? Deus quer nos dar, Dios irmãos, nos quiere dar, hermanos, o melhor presente, el mejor regalo, el mejor boa don, dádiva. la buena dádiva. Deus quer dar para o homem Dios le o quiere dom dar perfeito. al hombre el don O dom perfecto. e dádiva El don são y presentes. dádiva son un regalo de Deus Dios. quer nos dar, Lo que irmãos, Dios nos quiere dar, tudo hermanos. do bom e do melhor. Todo lo de bueno y E de tudo mejor. que é do bom Y e do todo lo que es melhor de bueno y são de mejor toda aqui son na de lo terra alto. também. Acá en la Aqui na tierra, terra, por mais que você por más que ame usted mais as coisas ame da terra, las cosas de irmãos, la aqui não tierra, tem essa boa dádiva. no tiene esa Aqui buena na terra não dádiva. tem esse Acá dom en la perfeito. tierra no hay ese don perfecto. Vocês entenderam? ¿Me A boa entendieron? La dádiva e o buena dom dádiva y el perfeito don vem de lá perfecto do alto. viene de lo Vem de lá alto. do alto. Viene de lo alto. E quem é essa boa ¿Y dádiva quién e o es dom esa perfeito buena que Deus quer dar para dádiva o y homem el para don enviar? perfecto que Dios quiere dar? Hein? ¿Quién? Versículo seguinte.
El versículo siguiente, por según su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Y hermanos, Dios quiere a través del regalo de lo alto que va a dar al hombre, va a producir la iglesia, va a producir una nueva creación, va a producir un nuevo hombre. Hermanos, esta es la primicia de su criatura. ¿Quién es ese don perfecto? ¿Quién es esa buena dádiva que va a engendrarnos? Es la palabra de verdad, pero también el propio Jesús. ¿Entendieron? Jesús es la buena dádiva y el don perfecto que Dios nos quiere dar como regalo para producir una nueva creación, producir la iglesia. Entonces ahora podemos entender al volver a Juan capítulo 4. Versículo 10. Si conocieras el don de Dios. ¿De dónde viene ese don de Dios? Lá no capítulo 3, En el, versículo 21, en el capítulo 3, ele versículo diz: 21 que dice, quem vem das alturas quien viene certamente está de lo alto acima de todos. está por encima de Quem todo. vem da terra Quien viene é de la terreno tierra e es passa para a terra. terrenal Quem y veio do cosas céu terrenales habla, está pero quien viene acima de los de cielos todos. está por encima de Quem é todos. esse que vem ¿Quién es das ese que alturas? viene de las alturas? É Jesus. Es Jesús. Jesus Cristo veio das Jesucristo alturas. vino de las E alturas ele veio do y céu Él viene e de los está cielos acima de y todos. está por encima de todos, Certo? arriba de E todos. testifica o que Y tem visto e testifica ouvido que lo lá de que hemos cima, visto y above. oído allá de lo alto, Contudo, ninguém pero nadie aceita quiere o seu aceptar su testemunho. testimonio. Quem, todavia, lhe Pero aceita o quien, testemunho, por quien sua vez, acepta su testimonio, certifica este que Deus testifica é que verdadeiro. Dios es verdadero. Quem aceita esse Quien dom perfeito, acepta este don quem perfecto, aceita a quien Jesus Cristo, acepta a irmão, Jesucristo, hermano, certifica que Deus é testifica que verdadeiro, Dios es pois o verdadero, enviado de Deus porque es para enviado de falar Dios dele. para, Vocês estão entendendo que o dom de para Deus hablar ele é uma de Él. pessoa, mas ele é Entonces ese enviado don de sempre por Dios meio da es una palavra. persona enviado como la Fala de novo palabra. essa palavra. Né? O enviado de Deus El fala as enviado palavras de dele Dios e habla Deus las não palabras dá o de Dios Espírito y Él por nos meio da de el ninguém. Espíritu por O Pai medida. ama ao Filho El Padre e ama al todas as Hijo coisas que y tem todas las confiado em suas cosas mãos. ha Ele confiado en confiou sus manos. toda a criação. Toda creación. Ele vai Él va encabeçar, a fazer Cristo encabezar, Jesus va a ser encabeçar Cristo sobre toda encabezar a criação, toda la sobre todas creación, as coisas. sobre Tudo todas isso é las para o cosas. irmão. E o Todas Espírito estarán vai bajo dizer, por sus isso, manos. Por eso, quem crê no quien Filho, cree en el Hijo, quem crê no dom que quien vem do cree en alto, el don que ou viene quem de lo crê no seu alto, Filho, quien cree tem en a vida su Hijo, eterna. tiene la vida Com quem eterna. todavia se Pero mantém el que rebelde se contra o mantiene Filho, não rebelde verá a no vida, verá la mas vida, sobre ele sino que permanece a ira permanecerá de la Deus. ira de Vocês, não sei se vocês Dios. estão me No entendendo, sé si né? están Que isso entendiendo tudo que João está que esto es lo escrevendo, que Juan o está dom de escribiendo. Deus, El irmãos, don é de Dios, Jesus. hermano, es Jesús. E quem crê Y nele, quien quem o cree en Él, aceita, quien quem lo aceitar o seu acepta, testemunho, porque ele acepta fala su o que ele vê, testimonio o que porque ele viu, Él habla de né? lo O que que Él ele ve, experimentou lá do lo alto. que Se experimentó allá a você lo aceita alto. o seu Si testemunho, tú crê nele, aceptas ese crê na testimonio y palavra cree en dele, o que Él, vai cree en la palabra acontecer? de Él, ¿qué Você va a vai pasar? ganhar a Vas a vida ganar la eterna. vida Não é eterna. maravilhoso? ¿No es Ganhar a vida maravilloso? eterna. Ganar la vida E eterna. não verá, Y no, mas quem se mantém pero quien se rebelde contra o mantiene filho, rebelde não verá contra a el Hijo vida, no verá la mas sobre vida, ele sino que permanece a permanecerá la ira ira de Dios. de Versículo Deus. 36. Señor Jesús. Jesus, então, é o próprio dom de Deus. Jesús es el propio Ele don de também é a Dios. palavra Él es también la palabra que traz que o dom de Deus trae até o el homem. don de É o Dios próprio hacia el Deus para o hombre. homem. Essa mulher Esta samaritana, mujer irmãos, samaritana representa todo homem que tem um grande vazio dentro de si. presenta a Por mujer que tiene un vacío dentro de sí por la desobediencia a su Então, o palabra. homem Entonces está vazio, el hombre está está carente da vacío, está verdade, carente de la carente da realidad, verdade. de la Porque verdad. dentro de todo homem Porque caído dentro de existe um todo hombre vazio caído hay un de vacío falsidade, de vaidade e falsedad, de mentira. vanidad y Nós mentira. estamos conectados
Entonces, al estar estábamos conectados al imperio de las tinieblas, al padre de las mentiras, pero nada podía llenarnos el vacío del hombre, sino el agua viva. Cuando tú sales a predicar el Evangelio, tú te encuentras con todas las personas con ese vacío en su interior. ¿No es así? Puedo orar por usted. La persona puede estar bien vestida, pero está vacía y nada puede satisfacerla. Y esta mujer, esta mujer representa también al hombre religioso que posee el pozo de Jacob, que lo sustentó a ellos por tantos años, pero no puede entender lo que es el agua viva, porque él tiene el concepto de la religión en su cabeza, la religión de los samaritanos, del hombre, confía en su religión, porque el pozo de Jacob, hermano, nuestro padre Jacob nos dio este pozo y nosotros estamos sobreviviendo gracias a este pozo, pero no podemos confiar en la religión. Su vida de la iglesia religiosa no es confiable y no te dará satisfacción. La verdadera satisfacción es cuando tú bebes el agua viva. Esta mañana yo estoy viendo muchos rostros alegres porque son personas porque beben del agua viva, la única que puede satisfacernos. Entonces, versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Hermanos, no sé si entendieron. Para que tú puedas ganar una satisfacción de la religión, si quieres saciar un poco de tu sed de aquel pozo de Jacob, el pozo es hondo, no es accesible al hombre. El hombre necesita ¿qué? Necesita de un utensilio para con un poco de esfuerzo sacar esa agua. Por eso la mujer le dijo, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Cómo tú me puedes dar el agua viva? Hermano, toda religión exige una obra del hombre. Usted necesita hacer el bien para que Dios te pueda bendecir. Tú necesitas guardar la ley para que tú seas acepto por Dios. Siempre la religión existe la fatiga del hombre. Entonces el hombre tiene esa tendencia de hacer alguna cosa para Dios, para que Dios me pueda aceptar y pueda vivir bien. Este es el concepto religioso y esa agua no nos satisfará. Tú vas a continuar teniendo sed. Todos los domingos muchas personas van para la misa, culto dominical. ¿Para qué? Para cumplir su obligación, para sacar un poco del agua de ese pozo, para amenizar un poco su conciencia, pero no le trae satisfacción. Vive la semana entera vacío dentro de sí. Entonces, hermano, la vida religiosa no te va a satisfacer. Al contrario, si tú todo el día vives inmerso en la palabra, tomas esta hoja de la inmersión, tienes ahí tu papel de la inmersión, lo cargas en tu bolsillo, tomas tu papel, ¿qué va? ¿Qué es la primera cosa que tú haces? Hace la inmersión. Oh, inculca la palabra en el corazón. Esta palabra va a producir dentro de ti, de tiempo en tiempo sacas ese papel
y de nuevo haces la inmersión, ¿no es cierto? Isso é água viva. Esto es el agua viva. Essa água viva Esa agua começa a viva fazer va você, a porque satisfacerte, você está porque inculcando a própria tú estás palavra inculcando la no propia seu palabra coração. en tu Tá? corazón. Não é viver uma No vida es vivir una religiosa, vida religiosa, cumprir requisitos cumpliendo religiosos, requisitos ter um religiosos, cântaro para tirar água, porque a água tantas é cosas pura, para sacar mas agua del hoje Deus pozo. está Pero hoy acessível Dios ao es homem. accesible al hombre. Hoje, irmãos, uma Hoy, pessoa hermanos, nova que entra na igreja, una persona nueva que mal entra sabe en la orar iglesia direito, ya ni sabe não orar entende a bien, Bíblia direito, no lee já bien la pode Biblia, usar esse pero ya papelzinho de puede tomar reserva, este papel de la ela inmersión, está em iguais condições que você. ya está en iguales Essa condiciones que pessoa tú. nova na igreja, Esta também persona já pode nueva fazer a imersão. ya puede hacer la Vocês estão inmersión. entendendo? ¿Está Não entendiendo? precisa ter um cântaro para puxar No necesita do poço que é un fundo. cántaro para A sacar agua pessoa del nova vai pozo. começar a fazer a imersão. No, solo hacer Não la precisa pregar, inmersión. saber pregar. Necesita saber Ela predicar. também pode convidar seus Ella también vizinhos puede falando, invitar vem, a tus vem. vecinos, a su vecino y diga, ven y Ela ve. pode fazer a imersão com seus amigos Hace la também, inmersión con sus através desse amigos, a papel de través de este imersão. papel, a Né? través de la Irmãos, graças inmersión. a Deus, hoje Entonces, ficou gracias al tudo mais Señor, fácil. Né? todo es Aí más vamos, fácil. ó Senhor Oh Jesus. Señor Jesús. Aí Jesus então lhe disse, A Jesús entonces le dice, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa cualquiera água que bebiere de esta tornará agua a ter sede. volverá a tener sed. Aquele, porém, que Mas el que beber da bebiere del água agua que que eu yo lhe le der, daré, no nunca tendrá mais sed terá sede. jamás, Pelo sino que contrário, el a agua água que que eu yo lhe le der daré será en él una fuente de agua para a que vida salte para vida eterna. eterna. Aleluya. Primeiro Jesus deixa claro para a Primero mulher Jesús deja que claro a la a mujer vida que la vida religiosa não religiosa satisfaz o no homem. satisface al hombre. A vida La religiosa é vida representada religiosa pelo poço de está Jacó. representado por el O poço de Jacó pozo de representa a Jacob. vida religiosa. Pozo de E você Jacob representa la precisa, vida religiosa. na sua contrapartida, Pero para en poder ser contrapartida tienes que hacer algo para ser satisfecho, pero no te Agora, satisface. em seguida, Pero deixe-me já pular um pouco, déjeme eu volto para 14. avanzar un poco. Versículo 15. Disse-lhe a mulher, Versículo Senhor, 15. dá-me dessa água para que eu La não mujer le dijo, tenha Señor, dame sede, esa agua para que nem no tenga yo precise sed, ir para ni venga buscar. aquí a Disse buscarla. Jesus, vai para chama do Jesús le marido dice, e ve, vem llama a tu cá. marido y ven acá. Chama do Llama a marido tu e vem marido cá. y ven acá. Ah, o Senhor então Ah, el Señor escancarou a vida moral dessa mulher. Né? Então, abrió ao que esa vida respondeu inmoral de a la mulher, mujer, não destapó. tenho Y ella marido. dijo, no tengo marido. Responde Jesus, bem Jesús le dijo, disseste, bien não has tenho dicho, marido. no Porque tengo marido, 5 maridos porque já 5 tiveste. maridos has E esse tenido. que agora Y el que tem ahora nem é teu tiene no es marido, tu marido. isso Esto has disseste dicho com con verdade. verdad. O Senhor, El né, como Señor, profeta, el expôs a vida. profeta Né? Essa expuso su mulher, vida. essa mulher, aqui Es, quer es, dizer o quê? Que ¿A não qué quiere somente, decir? irmãos, Que no a solo vida hermano, la religiosa, vida que religiosa, todo que homem todo hombre corre corre atrás atrás para para la achando que pode satisfacción, agradar a creyendo que Deus, puede agradar a não Dios satisfaz. y no lo Também, satisface. irmãos, no También mundo, en a el nossa mundo, vida nuestra moral, vida nossa vida no moral, mundo, nuestra vida en também el não mundo satisfaz o homem. no nos satisface O homem tem tampoco. um El vazio hombre dentro tiene de un si, vacío que dentro de só sí Deus pode que solo satisfazer. Dios puede Só a água satisfacer. viva Solo pode el agua satisfazer. viva puede Então, o satisfacerlo. homem, só que o homem Solo que el hombre corre atrás de quê? corre tras de qué? Corre atrás do casamento para se Corre tras del satisfazer. casamiento para satisfacerse. Casamento Un não matrimonio deu certo no dio porque não cierto satisfez. porque no lo No comienzo satisface. aquela lua de En el mel, comienzo esa luna de miel aquela vida cotidiana, hasta volver a la vida cotidiana, uma vida entediada, ahí comienza vazia. una vida llena E de o primeiro marido não vacío. deu certo. El primer marido no dio Quem sabe o cierto. segundo vai dar certo. Quizás el Aí segundo dará toma o cierto. segundo, Toma un puxa, eu sou segundo. feliz demais com esse Ah, homem. ya soy muy feliz con ese E hombre. só que passa o tempo Solo que al também pasar el não tiempo tampoco le Acho que satisface. não é o segundo, é o terceiro. Ya, yo creo que debe Aí ser el procura o tercero. terceiro, irmão. Vuelve un tercero. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Se fosse homem, irmãos, Si fuese un hombre, hermano, com uma mulher, segunda mulher, terceira con mulher, só una mujer, segunda, tercera mujer, que você tem que pagar. Não é isso? Irmãos, é um sofrimento atrás do sofrimento. yo no soy feliz tras los sufrimientos. É procurar sarna para se coçar, né?
es procurar una sarna para rascarse. Um marido não bastou, dois Un marido não no pasó, bastaram, un três não segundo bastaram, quatro tampoco, passaram, cinco cuarto, passaram. quinto pasaron. E o sexto ainda está na tentativa. Y el sexto está en la tentativa también. Irmãos, Hermanos, esse mundo não vai este satisfazer mundo a gente. no nos da Se você tem satisfacción. Si esperança usted tiene de esa encontrar esperanza de satisfação e encontrar felicidade satisfacción y real, felicidad nesse real mundo, en este irmão, mundo, hermano, sem o Senhor sin el Jesus, Señor sem a Jesús, água sin viva, el agua você viva, não vai ter tú a no vas a satisfação. recibir satisfacción, Nem na educação, ni educación, nem na sua alta ni cultura, en su alta cultura, nem em criação dos filhos, ni en la crianza nem de na los hijos, ni en família. la Irmãos, familia. nada, nada, Hermano, nada pode nos nada, nada satisfazer. puede satisfacernos Então eu totalmente. vou procurar no pecado. Entonces va a buscar Ou en el pelos prazeres pecado, do en los pecado, placeres del nas pecado, en drogas. las Pior drogas, ainda, você acaba se destruindo y todo. ahí se Amém? termina destruyendo Irmão, todo. este Hermano, mundo este não mundo te traz no te satisfação. trae satisfacción. A La verdadeira verdadera alegria alegría está naquela está festa en do aquella irmão, Pai e fiesta Filho. que es el Padre E con el que Deus Hijo, quer nos y que Dios introduzir nos quiere aí. introducir ahí Então, através da a água través del agua viva, viva. você pode eh, Tú experimentar estás essa festa experimentar esta em fiesta que vive o en Pai que el e Filho Hijo e onde a está con el igreja está nessa Padre y festa. hoy la iglesia está en esa Essa é a fiesta. verdadeira Esta es la alegria. Por verdadera isso, irmão, alegría. a Por nossa eso, Santa Reunião hermano, tem que ser nuestra, verdadeira festa. nuestra vida de Porque reunión es nós una verdadera encontramos a água fiesta porque viva, encontramos el agua ó viva. Senhor Oh Jesus. Señor Jesús, Irmãos, essa água viva nos esta direitos agua que viva Jesus que Jesús dará dará para essa mulher, para esta nunca mujer mais terá nunca más sede. tendrá Pelo sed. Al contrário, a água contrario, que eu lhe el agua der que Él nos será dará nele uma será en Él una fonte a fuente que jorrar pela vida salta eterna. para O vida Senhor não eterna. está El propondo Señor a no está essa dando un mulher poco de agua a um la copo mujer, d'água. un vaso de Porque um agua. copo d'água, irmão, também se consome Con e un acaba. vaso de agua también se consume y Deus quer termina, dar para pero o homem Dios quiere dar al hombre uma una fonte a fuente que jorrar para a salta vida para vida eterna. eterna. Sabe o que é Aleluya. vida eterna ¿Sabes aqui? que la vida eterna aquí? Vida eterna vai te Vida levar eterna para a es para eternidade. llevarte a la eternidad. Então essa fonte Entonces vai esta jorrar, fuente va a jorrar, saltar, jorrar, va a não vai acabar, fluir, não vai acabar no va a até terminar novo céu, nova hasta el terra. nuevo cielo y la nueva tierra. Você quer essa água viva? ¿Quieres agua viva? Vamos, por isso, irmão, você Por não eso, só hermano, satisfez no com o se copo d'água, satisfaga con un você vaso hoje de tem, agua. você tem uma O fonte. tú tienes una Por fuente. quê? ¿Por Porque qué? Deus deseja Porque que você Dios use desea que essa tú fonte uses esa como fuente. Espírito que El hoje entrou em espíritu você Que se Dios te tornou dio y essa entró en fonte em usted se você volvió una para fuente en também ti você para que reproduzir pueda essa vida. reproducir esa vida. Irmãos, a Hermano, vida en eterna la que vida entrou em eterna nós que por entró en crer em nosotros por Jesus, creer en como Jesús um dom como un que veio don do que céu. viene de los Nós cielos. cremos na Al palavra, nós creer en la cremos em palabra, al Jesus, creer en nós Jesús, recebemos a vida nosotros eterna. recibimos la vida Essa vida eterna y eterna esa vida jorra eterna dentro de salta nós como uma dentro de fonte. nosotros como una Também fuente jorra para y outras salta para pessoas. otras Por isso, personas. Por eso, nós não hermano, somos no cristãos somos egoístas. cristianos Todo egoístas. aquele que Todo aquel recebeu que do recibió el Espírito essa Espíritu, fonte a esa jorrar para a fuente vida que eterna, salta para irmão, vida é eterna, um es reprodutor. un Nós estamos reproductor. Estamos reproduzindo essa vida reproduciendo, em outras pessoas, multiplicando esa vida en saciando a otras personas, sede de outras saciando la sed de pessoas. Por otras isso, personas. irmãos, Por hoje eso, nós hermano, não hoy precisamos ter no medo necesitamos de tener convidar as miedo pessoas de para essa invitar a las festa. personas a esta fiesta. Assim como os nossos Así como adolescentes nuestros não têm adolescentes no dificuldade de tienen convidar dificultad de outros convidar adolescentes. otros adolescentes, Embora ele não aunque sabe nem ellos no explicar para os saben ni outros explicar a los adolescentes, otros eles estão adolescentes, convidando para ellos están quê? invitando para qué, Mas eles só dizem, vem ver, pero solo le dicen ven y porque ve, aqui tem água viva, porque hay aqui agua tem uma viva, fonte a jorrar acá hay para a una vida fuente que eterna, salta para aqui vida tem eterna, verdadeira festa, acá hay la verdadeira verdad alegria, fiesta, la verdadeira verdadera alegría, la felicidade aqui. verdadera felicidad está Vem e acá, vê, ven y ve, e quem vê y e ven y, vê e fica. ven y ve, el que viene, Né? ve y Então, se graças ao queda. Entonces, Senhor, gracias al hoje, Señor, no hoy, passado, quem en el sabe pasado a sua quizás vida de su igreja vida de la era uma iglesia vida ha sido una convencional, vida convencional, tradicional, religiosa, fría, que no tiene alegría, no tiene satisfacción. Y ahora, hermanos, los adolescentes, si su iglesia no está con casa de adolescentes, no tenemos adolescentes.
Eu só tenho um Ah, adolescente. tenemos solo un Quantas adolescente. igrejas começaram com um adolescente com Muchas iglesias 30? empezaron con un Hoje tem adolescente, 50. ahora tienen Irmãos, 50. procura adolescentes. Busque A adolescente. sua vida, a igreja vai mudar. Su vida de la iglesia va a Vai cambiar. deixar ser aquela vida da igreja Va a dejar de ser movida a esa vida de la manivela. iglesia movida a Brum, manivela. brum, Brum, brum. brum. Pa, 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 pa. O cara é velho pegando, né, no tranco. Va a Não, sacarnos del não. tranco, no. Hoje, Hoy, através dos a nossos través de adolescentes, nós nuestros somos uma igreja tão adolescentes, gostosa. Señor Jesús está fluyendo. Lá em São Paulo, a reunião En San começava às Pablo, en la 9h30, reunión empezaba a no 9:30, estilo antigo. en el estilo antiguo. Os irmãos começavam a Los hermanos chegar comenzaron a 10 llegar horas, casi a las 10 10 horas, e meia, 10:30, aquela reunião aquella reunión arrastada. arrastrada, Hoje lenta. não. Hoy no. Hoje começa às 9h30, Hoy 8 que e empieza a meia, 9:30, adolescente 8:30, está ya lá. los adolescentes ya están allá. Aleluya. Né? Tomaram conta da reunião, já fizeram uma festa, né? Os irmãos Ya se estão apoderaron de la circulando reunión, uma hicieron una festa, na fiesta. alegria, porque Ya tem entrando água los viva. hermanos ahí A en medio de imersão alegría na porque hay agua palavra. viva. Hay inmersión en la Hoje, palabra. nessa Hoy en situação, esta os situación, adultos los também não adultos precisam ter medo también no mais necesitan de tener convidar más seus miedo de amigos invitar a para sus vir na amigos reunião. para las E não reuniones. precisa explicar Y no muito. necesitan tampoco explicar Não mucho, explique como no passado. no como en el Ah, que é sua pasado. igreja? Ah, minha igreja não tem Ah, mi nome. iglesia no É tiene uma igreja em nombre. cada cidade. Es la iglesia en cada Né? ciudad. Assim está na Bíblia. Así está en la Não explica Biblia. isso, não. Ah, ¿cómo É explicar só eso? convidar. Vem Oh, ver. solo decir, ven y ve. Vamos Ven y- trazer. Vamos a traerlos. Trazer pessoas para Vamos a vir traer à festa, personas a esta para beber fiesta água viva. para que beban el agua viva. Oh, Señor Jesús. Por isso, irmãos, a única Por coisa eso, hermano, la única cosa que satisface al hombre, que traz a plena que trae la satisfação plena satisfacción al hombre, es el agua viva. para ter água Para viva, tener el agua viva, nosso Senhor Jesus nuestro Señor não Jesús só se no dispôs solo a se se tornar um dispuso homem, a volverse un hombre, deixou Él a dejó sua su igualdade igual a Deus. igualdad de ser igual a Dios, no se apegó a eso como cosa que aferrarse, se despojó de esos hábitos y vino a ser un hombre en la forma de un siervo. E como homem, Y como hombre, ele se humilhou. Él Ele se humilhou tanto que Él se humilló ele andou no caminho tanto que inverso do tomó el Lúcifer. camino inverso de Lucifer. Ele andou no caminho Satanás, oposto, que anduvo en el ele foi camino no caminho opuesto, de él humilhação. vino en el camino de la humillación, volviéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro Señor Jesús, que Dios lo resucitó. Deus não o deixou na morte, Dios no lo dejó en la não deixou muerte, que o seu povo no vivesse dejó corrupção. que hubiera corrupción, la descomposición. Su cuerpo no se descompuso, lo resucitó al tercer día. Y en la resurrección, hermanos, Él se hizo el Hijo primogénito de Dios, Ele tomou uma outra tomando la otra forma de el Espíritu que da vida. Él se volvió el otro consolador de Juan 14, se hizo el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la realidad, y hoy Él está en nosotros, dentro de nosotros, de todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree, ese Señor Jesús como el Hijo está dentro de nosotros como esa fuente que salta para vida eterna. nunca mais terá sede. Quien no Você vai dizer, puede, às vezes, no tendrá más sed. seca. A veces estamos como mi vida parece una vida seca, parece que se terminó el agua. Está bien, Como se quer. terminó el agua porque tú quieres, pero ahora tú puedes ir ¿dónde? No en el pozo de Jacob. Puedes buscarla dentro de ti mismo, porque dentro de ti hay una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Usa essa ferramenta. Usa esta herramienta de la inmersión. Haga la inmersión. Contacte a palavra. Contacte la palabra. La palabra es vida. Es circulación de vida. Es espíritu. E eu vou ganhar. Yo voy a ganar vida de nuevo. Los colportores tienen esta experiencia. Pressão na rua. Un poco de presión en las calles. No, no, puedo orar por usted. No, 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 no quiere, no quiere. Aí fica desanimado. Hay que desanimado. A água acabou. Ah, parece que el agua se terminó. O que eles fazem? Pero ¿qué hacen?
hacen la inmersión. Alguns até fazem imersão explosiva Algunos hacen mesmo. acá una inmersión explosiva, ¿no es Imersão cierto? explosiva, dá Una uma inmersión explosão. explosiva, dando una Aí, explosión. irmãos, volta a ganhar vida. Ahí vuelven a Volta a ganar ganhar o vida. quê? Vuelven a ganar Satisfação, qué alegria. satisfacción, Aí, alegría. irmãos, Ahí, hermanos, água flui. el agua A fluye. vida flui. La vida Tá? fluye. Ó Senhor Oh Señor Jesus. Jesús, Essa, né? Essa é a fonte que jorra para esta a es la vida fuente eterna. que salta para Pronto, vida então, eterna. já que essa mulher Ya que esta agora mujer ahora teve a sua vida tiene su moral vida moral exposta, tá? expuesta, Aí então, versículo ahí 19: entonces el Senhor, versículo 19 le disse-lhe a dijo a la mulher: mujer: Vejo que tu és Señor, me parece profeta. que tú eres Nossos pais profeta. adoraram Nuestros nesse padres monte, adoraron vós, en este monte y entretanto, vosotros dizes que em decís que en Jerusalém é o Jerusalén lugar es el onde se lugar deve donde se adorar. debe adorar. Nós, Hermanos, quando, cuando quando o homem é exposto el hombre es à expuesto sua própria en su imoralidade, propia quando o inmoralidad, homem é cuando el exposto hombre es na expuesto sua en su insatisfação, nada pode insatisfacción, preencher. nada puede Irmãos, llenarlo. o homem gosta El de hombre le refugiar-se gusta em questões refugiarse en cuestiones religiosas para ele se esconder para atrás. E esconderse essas atrás. questões Y religiosas, esas você já se, cuestiones religiosas encontrou essas situações? ya se encontraron con Uma esas pessoa situaciones. extremamente imoral, Una vai persona querer extremadamente vir fazer inmoral, adoração a Deus com você. ahí quiere Na hacer una verdade, é adoración a uma Dios por usted, capa pero en de realidad es espiritualidade una onde ele capa se de refugia. espiritualidad E donde él se você, muitas esconde. vezes, pode ser, ou, na verdade, Muchas veces, com os irmãos hermano, da igreja. eso puede suceder Tem con pessoas hermanos que de la não iglesia. querem buscar Son viver em hermanos que no realidade. quieren vivir Ele en vive apenas realidad, numa aparência, viven solo en una e onde apariencia, ele aparenta para os irmãos ser um aparenta homem por los super hermanos ser un espiritual, hombre prega súper bem a palavra, espiritual, fala bem predica a bien, palavra, habla bien mas la não tem palabra, realidade pero nenhuma. no tiene ninguna Realidade realidad. nenhuma. E ele Y gosta él de le discutir gusta assuntos religiosos discutir com asuntos você. religiosos Mas se contigo. você olha para a sua Pero vida si tú particular, sua vida miras por su moral, vida ele não particular y tem moral, moral, él no amados. tiene moral. Então, essa Entonces mulher esta estava mujer no papel estaba desse homem. en Irmão, ese por isso que eu tenho papel. insistido, Entonces yo irmão, he não insistido, vamos hermano, ficar na no aparência. vamos a quedarnos en la apariencia. Tantos anos naquela Tantos igreja, años en la vida podendo de la estar iglesia, nos escondendo pudiendo atrás estar de uma fachada. escondiéndonos atrás de una Não fachada. se esconda No te atrás de uma esconda fachada. atrás de una fachada. Busque a Busque la realidade. realidad. Não No engane, não te, se no, engane. no te Não engane você engañes. No te mesmo. engañes a ti Porque, irmãos, mismo. chegará ¿Por um qué, hermano, que dia. llegará un día? Mateus 7 pode Mateo ser realidade 7 para puede você. ser una realidad Já para pensou ti. naquele Ya dia pensó en diante do aquel trono de día Deus? Você en se el escondeu trono, atrás de uma tú te capa de escondes atrás de espiritualidade. una capa de Você se espiritualidad, escondeu atrás de ser um bom escondiéndote de pregador, ser un falar uma buen palavra bonita, predicador, muitos hablando palabras seguidores, bonitas, irmão. muchos Quando chega seguidores, naquele dia, pero cuando Senhor, o llegas Senhor ahí, vai Señor, pedir para yo, ti, yo no Senhor, hice eu não esto para verdade, ti, eu nunca pero te el Señor te conheci. dirá, yo nunca te conocí. Por isso, irmão, não se esconda Por atrás de eso, uma capa hermano, de no te esconda espiritualidade. atrás de la Vamos ser espiritualidad. sinceros. Seamos Vamos ser sinceros. honestos Vamos a ser primeiramente honestos, conosco mesmo. primero con nosotros É ou não mismos. é? Eso no Se eu es. não sou aquilo Si yo no todo soy que aquello quero todo aparentar que para os quiero irmãos, não aparentar, sou. voy Não a ser preciso como ficar soy, no escondido necesito quedar ou ficar escondido escondido atrás de uma capa de atrás de una espiritualidade. apariencia, de Por una isso, irmão, capa de é espiritualidad. melhor, irmão, eu Mejor, vou confessar hermano, e dizer para o Senhor, o Senhor, eu não tenho confesar y essa decir, realidade Señor, yo toda, no tengo mas esta eu quero realidad ter. toda, pero quiero tenerla. Através da imersão da A través de palavra, la inversión de la através da palabra, correr atrás a da través de palavra correr detrás de la profética, palabra através dessas profética, lives de a quinta, través de através la das live de de los sábado, jueves, de através los da sábados, de comunhão, los domingos, através da comunhão a com os través de la irmãos, comunión através con da los fé hermanos, devocional, predicando el como Evangelio con los age. Irmãos, colportaje. Senhor, eu quero ter Señor, essa yo quiero tener realidade. esa realidad. É melhor ser Es sincero, mejor ser né? sincero, É melhor hermanos. ser honesto. Mejor ser E naquele honestos. dia, o Senhor vai falar, Así en aquel entra no día el gozo do Señor Senhor. dirá, entra al gozo de tu Señor. Aí o Senhor disse Y para el ele Señor le assim, dice, disse Jesus, mulher, versículo pode 21, ser mujer, igual a créeme mim, que la hora viene, quando nem nesse cuando ni en monte, nem este em monte ni en Jerusalém Jerusalén adorareis ao Pai. adoraréis al Não é uma Padre. questão de No adoração es una religiosa. cuestión de adoración Por quê, religiosa. irmãos? ¿Por qué? Ó Senhor Oh Jesus, Señor Jesús. eu ver se eu consigo. Não tenho tempo de explicar No muito, tengo vou tiempo de aqui explicar ler, mucho. tá? Voy a Quizá ganhe um leer. pouco de tempo. Quizá ganemos un Irmãos, poco de tiempo. muitos que Muchos não estão em que no condições de están en tratar certos condiciones assuntos de tratar espirituais ciertos por asuntos falta de espirituales realidade por no seu falta de viver tener realidad en su e de vivir y conduta, de conducta, pretendem passar, que pretenden está aí, 1 pasar Timóteo 1,7, dá uma olhada. 1 Timoteo 1:7. 1,7. Esconde-se, né, atrás de uma capa de
Se esconden atrás de una capa de espiritualidad que quieren hablar de cosas que no entienden. Versículo 6. Versículo 6. De los cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Es puras palabras vacías. Habla, bellos discursos, Palestras bonitas, charlas, mas eu não quero palestras conversação bonitas, do pero povo son todas vazia, conversaciones vacías, pretendendo passar por queriendo ser mestres. doctores de la Eu ley. sou mestre, Yo soy me maestro, preparo para a yo vida. hablo de Não, la na Biblia, verdade, pero en realidad nem, no, nem sin compreendem o entender que ni lo dizem, que nem hablan, os ni lo assuntos que aos afirman. quais fazem ousadas asseverações. Irmão, não caia Hermano, no nisso. caigamos en Isso esta. mostra, irmão, que Esto a muestra, religião hermano, não que tem la nada a ver com a religión no realidade tiene nada que ver espiritual, con la realidad não só tem espiritual uma y aparência muchos pueden espiritual, tener una mas a apariencia sua espiritual, pero realidade é su realidad completamente es diferente. Pode completamente ser diferente. de Pueden baixa ser moralidade de como baja essa mulher, moralidad mas como esta também pode mujer, ser um pero puede religioso ser también un concentrado religioso como Nicodemo. concentrado Na como igreja, alguns Nicodemo. podem En estar la iglesia algunos camuflados pueden estar pela camuflados posição por la conseguida ao posición longo dos anos, conseguida a lo pela largo de los años, eloquência por la ou pelo seu elocuencia conhecimento da o por su Bíblia, no conocimiento entanto, de la a sua Biblia, pero falsa su falsa espiritualidade pode espiritualidad estar puede oculta estar na oculta sua en aparência su espiritual, apariencia nos seus espiritual, discursos. en sus Não se discursos. engane, irmão, não No se se engane. engañen, Antes hermanos. do povo de Israel Antes el entrar na pueblo de Israel de promessa, entrar a Deus la buena havia tierra, determinado o lugar que Dios ya había escolheria para determinado el pôr o lugar seu que Él nome e sua escogería para poner habitação, para allí su nombre onde y o habitación, povo, para as donde el 12 tribos pueblo, las deveriam 12 tribus, ir e deberían levar os seus ir y llevar holocaustos e sus holocaustos, sacrifícios a sus Ele. ofrendas y Deuteronômio sus 12, sacrificios. 4 a 14, eu Deuteronomio não vou ler 12, também várias 4 al vezes, não 14, apenas ya falando, leímos vocês otras veces, estarão o lugar que eu escolher para sino pôr o que el meu lugar nome que e yo para lá escogí, ireis. allá Tá? Tem que ir iréis. lá. E mais Allá tarde, tienen que esse ir. lugar foi Y más tarde escolhido ese foi lugar fue Jerusalém. elegido Isso está como em 2 Jerusalén. Crônicas 6, Segunda 6. Crónica Deus 6, escolheu esse 6. lugar, Dios que escogió era ese lugar Jerusalém. que era E os Jerusalén. samaritanos Y los construíram um samaritanos templo para construyeron un templo rivalizar para contra rivalizar Jerusalém, né? contra E Jerusalén, construíram um templo sobre o construyendo monte un Gerizim, templo sobre el monte monte Gerizim que fica em Gerizim que Samaria. queda Tá? en Então, Samaria. Jerusalém, irmãos, é o centro de Jerusalén, que era el adoração centro de do povo de adoración del Israel, pueblo de foi o Israel, testemunho da el unidade entre testimonio de la as unidad 12 entre las tribos. Então, 12 tem gente que tribus. fala, Hay né, personas que nós, hablan, cada igreja cada é autônoma, iglesia cada es igreja é autónoma, independente. cada iglesia Irmão, es as 12 independiente. tribos não Las tinham 12 essa tribus, autonomia. hermanos, no As tenían 12 tribos autonomía. Las seguiam uma 12 direção tribus só. seguían una sola Deus era o dirección. Deus das 12 Dios tribos, era el único Deus Dios de las entregou 12 a direção tribus, para Moisés. entregando la dirección Moisés, a né, Moisés. ele levava, Moisés tomava a direção tomaba la para as 12 dirección tribos. para Então, las tudo 12 isso é tribus. conversa Toda vazia, esa es una não é conversación bíblico, tá? vacía, São no es 12 tribos, bíblico. porém um Son só 12 povo de tribus, Deus. pero un solo As pueblo de tribos não são Dios. Las autônomas, tribus são no son debaixo do autónomas, están governo bajo de el Deus gobierno de como um Dios só como un povo. solo Tá? pueblo. Eu vou continuar lendo para ganhar tempo, tá Voy a bom? continuar leyendo para Disse ganar Jesus, tiempo. tá? Vamos lá para o versículo 18. Versículo 21. Hoje, Oh Señor Jesús. 21. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem que nem nesse monte Mujer, Gerizim, créeme que la nem em hora viene Jerusalém cuando ni en adorareis este o Pai. monte ni en Vós Jerusalén adorais o que não adoraréis al conheceis. Padre. Nós adoramos Vosotros adoráis lo porque que no conhecemos sabéis, que a nosotros salvação adoramos vem do lo Espírito. que sabemos Mas porque la vem a salvación hora, viene de e Dios. já chegou, Viene la em que os hora y ahora verdadeiros es cuando los adoradores verdaderos adoradores adorarão ao adorarán Pai al Padre em en espírito espíritu y en e em verdade. verdad, Porque são porque estes también que el o Pai Padre tales procura para adoradores seus busca que le adoradores. Porque adoren. Deus é espírito Dios es e espíritu importa que y os los que seus le adoran adoradores en o adorem espíritu y en em verdad es espírito e necesario que em verdade. adoren. Irmão, isso quer dizer o Hermano, quê? ¿qué quiere decir esto? Jesus tinha falado para Jesús Nicodemos: había hablado a todos os que são Nicodemo, nascidos do todo lo que es Espírito nacido del Espíritu são espírito. Né? son Aquele que nasceu do espíritu, Espírito é que, espírito, e que la todos que que nació del nasceram Espíritu, do alto, espíritu es nasceram do que Espírito, nacieron de lo alto, nacieron entraram del para o Espíritu, reino de Deus. entraron para el Estão reino de debaixo Dios, do están domínio de bajo Deus, el sob o dominio de governo de Dios, Deus bajo el e devem gobierno de seguir a Dios ordem do y deben Espírito, seguir la a orden direção del do vento. Espíritu, João la 3, dirección 8. del viento, João 3, Juan 8. 3, O 8. vento sopra para onde Viento quer. sopla de Você donde não quiere, sabe de onde no vem, sabe de nem dónde para viene onde ni a vai. dónde va, Assim si es todo é aquel que es todo nacido nascido de del Deus. Espíritu. Irmão, nós hoje
Hermanos, temos a liberdade no da tenemos nossa la direção. libertad Nós vamos para onde o de Espírito ir para donde manda. queremos, Nós sino donde el estamos no Espíritu reino va, de Deus, porque nós nascemos ya do nacimos Espírito. del Tá? Espíritu, estamos Então, dentro del em reino de 1 Dios. Coríntios 12, Primero a los 3, Corintios num só 12, Espírito, porque por todos un nós solo fomos Espíritu fuimos batizados todos em um bautizados corpo, en un quer cuerpo, judeus, sean quer gregos, judíos, quer sean escravos, quer griegos, livres, sean a esclavos, todos sean nós libres, y foi a todos dado se nos beber dio de a um beber de só un Espírito. solo Nós, Espíritu. hoje, se Hermanos, todos nós hoy, si vivêssemos no todos Espírito, viviéramos en el e todos nós Espíritu, fôssemos si todos guiados pelo fuéramos Espírito, guiados por el não haveria Espíritu, nenhuma dificuldade no na habría igreja, é ninguna verdade? dificultad en la iglesia, ¿no es Porque a cierto? nossa unidade é no Porque Espírito. nuestra unidad es Por del isso, como Espíritu. membro do corpo, Por eso, como devemos miembros del suportar e cuerpo, não debemos amar. Em soportarnos. Efésios capítulo 4. Efesios capítulo Hoje, 4. Señor Jesús. eu já vou terminar, tá? Eu vou terminar. Ya vamos terminando. Não ficar impaciente. No necesitan estar impacientes. Amén. Efésios 4. Efesios 4. Rogo-vos, pois, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Irmãos, essa é a vida da Hermanos, realidade do esta es corpo. la vida de la realidad del A gente se cuerpo. preocupava com o outro, Ah, né? A preocupándonos gente con el andar em otro, humildade, andar en humildad, não na no en arrogância. arrogancia. Somos humildes, Somos somos humildes, somos mansos mansos no trato uns com os en el outros. trato uno con Somos el otro, longânimos, somos pacientes, longánimos, tolerantes pacientes, uns com os tolerantes outros, uno con el otro, suportando uns aos outros soportándonos em unos a amor. los Irmão, essa é a otros en vida do amor. corpo. Esa es la vida del E cuerpo. qual é a maneira ¿Y de cuál es la manera de preservar nossa unidade? mantener nuestra unidad? Estejamos Solícitos en por guardar la preservar unidad del a Espíritu unidade en el vínculo de la paz. da paz. Irmãos, essa é a Hermanos, nossa verdadeira esta es nuestra unidade. verdadera unidad, una unidad del Espíritu. A natureza La de Deus naturaleza de em Dios nós é espírito. es Por isso, o homem espíritu. precisa nascer Por do eso el alto, hombre necesita nascer do nacer de espírito lo para alto, nacer del contactar a Espíritu Deus e para receber a água contactar viva a do Espírito. Cristo E y essa recibir é a el agua verdadeira viva. adoração Y esa es la verdadera adoración a Dios en realidad. adorando o Senhor En Jesus, espíritu seguindo lo o adoramos. que está acontecendo hoje. Lo que Irmão, está nós sucediendo verdadeiramente hoy, adorando a Deus. estamos A verdaderamente adoração não é adorando a aquela coisa Dios. religiosa, No es de una manera só quando religiosa. estamos ajoelhados. No, Não. no es solo A cuando estamos adoração arrodillados, sino cuando nos estamos en alegramos el no Espíritu, Espírito. alegrándonos en el Lembremos Espíritu. que estamos Estamos adorando a Deus. adorando a Dios en Irmãos, a espíritu. Deus não A interessa Dios no le a interesa la aparência apariencia de de espiritualidade, mas a espiritualidad, realidade. sino la A realidad minha espiritual. importância que eu falei ontem, Ahí lo que a hemos hablado importância de ayer, la receber o rio da importancia graça de por meio recibir de el Cristo, río de la gracia por até medio nos de encher Cristo hasta de toda a llenarnos realidade de toda la espiritual, realidad até a espiritual plenitude hasta de la Deus. plenitud de Aí então a Dios. mulher, terminando Aún lá, vamos, João capítulo vamos de 4, nuevo a Juan capítulo aí 4. a mulher diz o quê? Ahí la mujer le dijo, Eu sei, né? yo sé. É isso, né? Eu sei, Yo respondeu a sé, mulher, le respondió que la há de vir mujer, o que ha de Messias, venir el chamado Mesías, Cristo, quando ele llamado el vier, Cristo, ou cuando Él nos venga, anunciará nos declarará todas as todas coisas. las A mulher cosas. tinha conhecimento, La mujer tenía tinha conocimiento o bíblico, Pentateuco, tenía né? el Pentateuco, Samaria tinha o como el Pentateuco, pueblo de Samaria sabia. tenía el Irmãos, Pentateuco. conhecimento Con el religioso conocimiento não te dá religioso satisfação. no te da E satisfacción. Jesus disse Y assim: Jesús le dijo, esse Messias este sou Mesías eu. soy yo. Eu sou Yo soy eu que falo el que contigo. habla contigo. Quando o Messias vem, Cuando el quando Mesías Cristo viene, vem, cuando Cristo o que viene, lo que para importa Cristo trazer es Deus para nós é a palavra. traer Por Cristo isso, para irmãos, ele nosotros não la vem palabra. falar conosco. Por eso Él viene a hablar con Eu sou nosotros. eu que Yo soy falo el que contigo. habla contigo. Falar transmite El Deus. hablar transmite A Dios. palavra La profética traz palabra ao próprio profética Deus trae para al dentro de propio nós. Dios para Irmãos, dentro de Jesus, nosotros. quando Que você hoje, tú cuando você tem a palavra tienes profética, la ao palabra receber, profética, irmãos, você puedes tener seguridad que você tem a al presença ir en de espíritu vas a tener la Cristo. Você tem a presencia de presença do Cristo, Messias que está la presencia del falando Mesías que está hablando e a contigo. presença Y de la Deus nos presencia traz de Dios nos satisfação, da a presença de Deus satisfacción. traz a La presencia de realidade Dios do trae la Espírito realidad em nós. del Eu Espíritu vou en terminar. nosotros. Yo voy a Irmãos, terminar por acá. nós precisamos, Necesitamos, oh Señor Jesús, amar amar la a palabra, palavra da vida
la palabra de la vida, Essa palavra esta que palabra nos que coloca nos dentro da coloca comunhão com o dentro de la outro. E unión con essa el comunhão cuerpo, com y o outro esa é comunión através con el do cuerpo apóstolo es a João, través ou del da carta apóstol de João, Juan, né? E a y comunhão com o la apóstolo João comunión é con el a comunhão apóstol com o Juan Pai es la e com comunión seu con el Filho Padre y Jesus con su Cristo. Hijo Por isso, irmão, quando Jesucristo. Jesus Por eso, chega, cuando né? Jesús Cristo llega, cuando chega, Cristo ele quer trazer llega a sua palavra a e a través sua de palavra su nos palabra, introduz y su nessa palabra nos comunhão, né? introduce en Quando esta nós cremos comunión. em Cuando Jesus, creemos nós en recebemos Jesús, a vida eterna, recibimos la nós vida recebemos eterna, esse Espírito recibimos que ese se tornou uma espíritu que fonte se a volvió una jorrar para fuente a que vida salta eterna. para E vida nunca eterna. mais Y nós nunca precisaremos ter más sede, irmão. necesitaremos tener más sed, Mesmo quando você hermano. estiver, hoje eu não estou Aún bem, não cuando está te bem, digan, yo no mas estoy bien, você sabe onde pero buscar, tú onde está a sabes fonte. dónde buscar Você esa tem a agua. fonte que Tú está tienes dentro una de você. fuente E dentro de você tem ti, meios. tienes Você medios. vai, corre Solo atrás da palavra corre tras de la e você vai se palabra encher da água y vas viva a de llenarse novo. del agua viva Jesus é o de Senhor. nuevo. Jesús es el Señor.